Quando uma pessoa é vencida pelo pecado, essa pessoa passa a desviar as suas condutas daquelas orientadas pela palavra de Deus. E em alguns casos, há pessoas que fazem pior do que aquilo que a Bíblia chama de incrédulo. Isso significa dizer que o ser humano, todos, não é infalível. Não há homem que não peque. Esta frase é de Salomão. No segundo livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, quando ele está inaugurando o templo, na oração que ele faz, ele diz: porque não há homem que não peque. Então, o que fazer? Já que o pecado é um problema, e é um problema grave. Então, apesar da imperfeição dos homens, da imperfeição humana, Deus usa pessoas imperfeitas, remidas pelo sangue de Jesus, em diferentes áreas da vida, e demonstra assim a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, o seu amor, e desta forma ele nos redime da perdição quando nos lava no sangue precioso que ele derramou na cruz por nós. Romanos capítulo 15, verso 4 está escrito: tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, as coisas que nos foram escritas desde a antiguidade e estão nas Escrituras, estão lá, para que pela paciência e consolação todos nós tenhamos esperança. Então, se uma pessoa vive no pecado, está cansada do pecado, ainda há esperança. De fato, nós precisamos observar as coisas e reter em nós aquilo que presta. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 21, ele diz: examinai tudo, retende o bem. Veja tudo, mas só fica com o que presta. O que não presta, descarta. Eu não lembro se em 1993, mas eu acho que era, eu servia a Deus como pastor na igreja em Carapicuíba. E lá tinha um grupo de irmãs que oravam, e uma delas um dia me disse, quando eu falava deste assunto: pastor, aprendemos que quando viemos à igreja a gente tem que trazer 2 sacolas, uma com fundo e outra sem fundo. As coisas que prestam a gente coloca na sacola com fundo, e as coisas que não prestam a gente põe na sacola sem fundo, e aí a gente já perde e vai só com o que presta embora. Na verdade, a gente precisa examinar tudo. Há muitas histórias na Bíblia interessantes de pessoas sujeitas, como qualquer outra pessoa, às mesmas paixões. Contudo, elas, pela graça de Deus, venceram
e ao vencerem, dão testemunho do que Deus pode fazer por qualquer pessoa que se aproxima dele pela fé em Jesus Cristo. O salmista que escreveu o Salmo número 107 faz uma convocação, e é uma convocação contundente. Ele diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E no verso 2 ele diz assim: digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e Ocidente, do Norte e do Sul, que andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, que não acharam cidade que habitassem, gente faminta, gente sedenta, gente cuja alma desfalecia neles. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Somos então todos convidados a este louvor, a esta adoração. E o texto que lemos hoje trata disto. Deus operou em nós uma caríssima redenção. O Salmo número 49, o verso número 8, diz que a redenção de uma alma é caríssima. A redenção de uma alma é caríssima. E todos os recursos se esgotariam antes de saldar o preço da redenção desta alma. Daí se dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se a redenção é caríssima, como fazer para resolver este problema? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele, Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, se a redenção da alma é caríssima, Jesus Cristo deu-se a si mesmo pela redenção da nossa alma. Então, Deus fez isto por nós, apesar do alto custo. Custou a vida do Filho de Deus. Mas para nós, não custa nada. Na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 24, está escrito que nós somos justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele pagou o alto preço e nos oferece sem preço. Está entendido, sim ou não? Sim ou não? Ok. Esta redenção, como disse, custou a vida de Jesus. O justo morreu pelo injusto. O santo morreu pelo pecador. Na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 7, está escrito que nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão das ofensas
segundo as riquezas da sua graça. Então, pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção. A redenção é tornar a pessoa ao status que tinha antes da sua queda. Colossenses capítulo 1, verso 14 diz que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o pagamento, a satisfação da dívida dos nossos pecados foi quitada pelo derramar do sangue de Jesus. Então, tudo em nós, a partir daí, é afetado positivamente pela redenção que foi operada por Cristo em nosso favor. Então, somos todos nós convidados a louvar a Deus por esta redenção. E o louvor a Deus parte de um coração que reconhece isto e que, porque reconhece, é um coração agradecido. O texto que lemos fala que Jesus foi convidado para uma ceia, para uma comida na casa de um fariseu. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, verso 37 diz que uma pecadora, ao saber que Jesus estava lá, se dirigiu até lá. E quando ela foi, ela levou um presente. O rótulo daquela mulher é o rótulo de uma pecadora. A sociedade sabia que ela era uma pecadora. O religioso aqui sabia que ela era uma pecadora. Ela sabia que era uma pecadora. Mas ela foi até Jesus. Ao chegar lá, ela abraçou os pés de Jesus e começou a chorar e regar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar os pés de Jesus com o cabelo. E beijava os pés de Jesus e ungia os pés de Jesus com aquele perfume que ela levou. Quando o fariseu viu isto, começou a falar consigo mesmo. Se ele fosse de fato quem ele diz que é, ele saberia que esta é uma pecadora. Está no verso 39. Então Jesus, sabendo de tudo, porque ele sabe tudo, olhou para aquele senhor que o havia convidado e contou essa historinha que vocês leram. Uma certa pessoa emprestou dinheiro para duas pessoas. Para uma ele emprestou 500, para outra ele emprestou 50. Dá o nome que vocês quiserem para esse dinheiro. O que importa aqui não é o valor econômico, é a capacidade de pagamento. Os dois, tanto um quanto o outro, não tinham capacidade de salvar ou de saldar aquele compromisso. Seja pouco ou seja muito, nenhum dos dois conseguiria pagar. Então, aquele senhor que havia emprestado o dinheiro, perdoou aos dois, ao que devia 500 e ao que devia 5. 500 mil, 5 mil, 500 reais, 50 reais, 500 milhões, 50 mil, isso pouco importa. O que importa é, os dois não podiam pagar. E porque não podiam pagar, os dois foram perdoados. E os dois sendo perdoados, têm comportamento diferente. Jesus pergunta isto: qual dos dois amará mais aquele que perdoou? Quem é que ama mais o que perdoa? É aquele que se sente mais perdoado. Diga aí,
quem é mais perdoado, ama mais. Ok? Quem é mais perdoado, ama mais. Bom, Jesus então olha para aquela mulher e, olhando para a mulher, conversa com aquele homem que o havia convidado. E disse: ô Simão, está vendo essa mulher aqui? Aquela que em duas partes desse texto é chamada de pecadora, está vendo esta pecadora? Eu entrei aqui na tua casa e você não me deu água para lavar a mão, para lavar o pé. Mas essa mulher está lavando o meu pé com a lágrima dela. Dá para você avaliar quem de vocês dois ama mais? Eu entrei aqui e você não me beijou, mas ela está beijando o meu pé. Dá para avaliar qual de vocês dois me ama mais? Eu entrei aqui e você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela está passando perfume no meu pé. Dá para avaliar qual de vocês dois me ama mais? Por isso eu te digo que os muitos pecados dela são perdoados, porque ela está demonstrando esse amor, este muito amor. Tiago capítulo 1, verso 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nem mudança e nem sombra de variação. Então, quando nós entramos na casa de Deus, precisamos ouvir o que o salmista disse no Salmo 107. Todos nós vamos nos apresentar a Deus em gratidão, em louvor, em adoração, porque Ele é bom. Nós não tínhamos como resolver o nosso problema do pecado, mas Ele resolveu por nós. Há um hino na harpa, cadê o Edinho? Foi evangelizar. Tem um hino na harpa que diz: eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Que número? 465. Abre aí. É isso aí. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança
lança seu lado furou, na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem, enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo-o dos mortos tornar forte. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram. O plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Então, quando estamos na casa de Deus, precisamos desenvolver esse espírito de gratidão, por causa da bondade do Senhor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Nós mudamos, os homens mudam, os ventos mudam, os governos mudam, as estruturas mudam, mas apesar disto, Deus não muda. Ele é bom, Deus é bom. Então, precisamos lembrar que Ele sempre age com misericórdia. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias dele não tem fim. Deus é bom. Então, a misericórdia não existe porque a gente merece. A misericórdia existe porque Deus é bom. Deus é bom. Então, como Deus é bom e Ele sabe tudo, sabendo que o homem pecaria, Ele providenciou a redenção. Livro de Pedro, no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, verso 18 até o verso 20, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que
nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição a gente recebeu dos nossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes de existir mundo. O sangue de Jesus Cristo já foi conhecido. Por quê? Porque Deus é bom. Levanta a mão e diga: Deus é bom. Então, o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos nossos pecados é eficaz e eficiente para salvar todos os pecadores. Por que eu sei disso? Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, está escrito: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Olha para o colega e diga: por você também, por mim também, pelos pecados de todos. Jesus derramou seu sangue pelos pecados de todos, até do mais vil pecador, de todos. Isso não vem de nós, não é porque a gente mereça, é pura graça de Deus, favor que a gente não merece, misericórdia exposta. Na carta de Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, diz: porque pela graça sois salvos. Não, porque a graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a. O sangue dele foi derramado por todos e ele trouxe salvação a todos. E como é que esta graça funciona? Ela funciona ensinando. Ensinando o quê? Que a gente tem que abandonar o pecado. Ele morreu por todos, derramou seu sangue por todos. A graça foi manifestada a todos. E esta graça manifestada a todos nos ensina a renunciar o pecado, renunciar às concupiscências, às coisas mundanas. E uma vez que a gente se arrepende do pecado e abandona o pecado, a gente passa a viver equilibrado, pé no chão, sóbrio, justamente, piedosamente. Por quê? Porque a graça de Deus funciona, e a graça de Deus transforma o mais vil pecador, e dá a ele uma nova vida, uma nova identidade, uma nova chance. E quando alguém olhava para nós dizendo: ali vai uma pecadora, Jesus está olhando dizendo: se você é muito perdoado, você ama muito. Então quando eu vejo a manifestação de gratidão, de louvor, de adoração, então eu sei que você se sente perdoado, e quem é mais perdoado ama mais. Tem coragem? Levanta a mão aí e alce a tua voz no mais alto que você der conta e diga: glória a Deus. Então, esta graça de Deus se manifestou a todo mundo, porque o sangue foi derramado por todo mundo. Mas nós precisamos usar um dispositivo que Deus inventou, que a gente deu o apelido de fé.
A graça foi manifestada a todo mundo. Romanos capítulo 5, verso 2. Romanos 5, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A graça está aí. Mas para entrar nesta graça, a gente precisa de fé. Pela fé, nós temos entrada nesta graça. Na graça em que nós estamos firmes. E nós nos gloriamos então na esperança da glória de Deus. O sangue foi derramado por todos, a graça de Deus foi manifestada a todos, e aqueles que tiverem fé para entrar na graça, estarão firmes e salvos nesta graça. Está claro aí, gente? Sim ou não? A nossa salvação, então, é pela graça. Romanos 3, 25, diz que Deus propôs a Jesus para propiciação pela fé no seu sangue. Não é só dizer eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. É fé no sangue de Jesus. O sangue foi derramado por todos. A graça foi manifestada a todos. Mas para que a gente tenha propiciação dos nossos pecados, é preciso colocar esta fé no sangue de Jesus. Eu sei que ele era inocente, eu era o culpado, mas ele morreu por mim. Então, pela fé no sangue dele, eu tenho a justificação dos meus pecados, a remissão dos meus pecados cometidos sob a paciência de Deus. Então, quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a vida eterna em Jesus, porque a sua fé foi posta no sangue dele, por isso é salvo por ele. João capítulo 3, verso 16, é o texto áureo, da igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê, gente? Deus deu o seu Filho? Deu. O sangue dele foi derramado por todos? Foi. A graça é manifestada a todos? Sim. O Filho dele veio fazer o que no mundo? Morrer. E quem crê nele não perece, mas tem a vida eterna. A pessoa que crê em Jesus toma uma atitude pública disso. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz: quem crer. Aí tem uma conjunção aditiva. Quem crer e for batizado, será salvo. Batismo salva? Não. Mas o batismo declara que você creu. A declaração de que você creu é se submeter ao batismo. Nós morremos com Cristo e fomos sepultados com Ele pelo batismo. É uma forma de dizer para o mundo todo: pessoal, olha para mim, morri para o mundo, agora eu vivo para Deus, porque Ele morreu por mim. Entenderam bem, sim ou não? Então todos nós, quando nos lembramos da redenção, nos rendemos diante de Deus e louvamos a Deus, entusiasmados nós cantamos, felizes a gente louva e adora. Por quê? Porque Ele perdoou o imperdoável, Ele perdoou aquilo que nós nunca poderíamos pagar.
A dívida era alta, a redenção de uma alma é caríssima, e os recursos se esgotariam antes da redenção de uma alma, mas Ele se deu por nós, Ele derramou sangue por nós, Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, e este foi o preço. E quando eu reconheço o que Ele fez por mim, o salmista diz: venham todos para adorar ao Senhor, porque Ele é bom. Levanta a mão aí e diga: Deus é bom. Então se habitue a louvar a Deus em todo tempo, em todos os ambientes, em todos os lugares onde você estiver. Por quê? Porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Louve a Deus ao se deitar, louve a Deus ao se levantar, louve a Deus ao comer, louve a Deus ao ir trabalhar, ao sair do trabalho, louve a Deus ao entrar na igreja, louve a Deus ao fechar um negócio, louve a Deus a bater suas metas, louve a Deus o tempo todo. Deus é bom. Levanta uma mão bonita aí, diga: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Forte: bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos benefícios que Ele fez. Louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Bendito é o nome do Senhor. Então, aquele que se sente perdoado, ama mais. Às vezes a gente tem um comportamento de fariseu. A gente fica rotulando as pessoas. Aquele é um pecador, aquela é uma pecadora, aquele é isso, aquele é... Às vezes o pecador está com o coração quebrado, e a palavra de Deus diz que Deus não desprezará um coração contrito que a Ele vier. Está no Salmo número 51. Deus não vai desprezar ninguém cujo coração esteja arrependido, contrito, quebrantado. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, o céu coloca atenção nesta pessoa. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 5, dá um mapa do que Deus fez com a gente. Ele nos vivificou. Quando a gente estava tudo morto nas nossas ofensas, nos nossos pecados. No outro tempo, a gente andava segundo o curso deste mundo, mais ou menos vivendo influenciado pelo príncipe das potestades do ar, influenciado pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A gente vivia tudo assim. Todos nós também antes andávamos assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos todos nós, por natureza, filhos da ira, como todo mundo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele, Deus, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, nós somos salvos.
Este amor de Deus é um amor que a gente não consegue avaliar. No livro de Jeremias, capítulo 31, eu acho que é verso 3, Jeremias 31, 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus por nós foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. Ele nos lavou com seu sangue, nos perdoou e nos deu uma vida nova. Colocou em nós o Espírito Santo. Bendito seja o Senhor para sempre. E lá no Salmo 107, o verso 2, Salmo 107, verso 2, diz assim: digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Ele nos remiu da mão do inimigo. Remir é comprar satisfazendo a dívida. Ele fez isto. Nós estávamos na mão do inimigo, mas Jesus nos comprou pelo seu sangue. A Bíblia diz, no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, o capítulo 5, vai lá, vamos terminar lendo isso. Capítulo 5 do Apocalipse. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, palavras de João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, e diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Agora leiam: e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz eles diziam: digno é o cordeiro
que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles existem, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aleluia! Somos todos convidados à adoração, que nós abramos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, que nós nos prostremos diante do Senhor para dizer: eu era um pecador perdido, lascado da vida, mas Ele morreu por mim, pagou o preço e me perdoou completamente. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O texto diz que a mulher era rotulada de pecadora. Mas Jesus, no verso 48, olha para ela e diz: os teus muitos pecados estão perdoados. Levanta a mão bonita aí e diga: que bênção, eu estou perdoado. Bota um sorriso no seu rosto e diz: eu estou perdoado. Que alívio saber que eu estou perdoado. Que alívio saber que Deus me perdoou em Cristo. Que alívio saber que o sangue de Jesus Cristo foi eficiente e eficaz e me lavou de todos os meus pecados. Então, nós somos todos chamados a confessar diante do mundo o que Jesus fez por nós. Está escrito em Romanos capítulo 10, verso 10: se com o coração você crê, isso é para a justiça, e com a boca você confessar, isso é para a salvação. Os remidos do Senhor podem dizer com toda clareza: Jesus me salvou pelo poder do seu sangue. Eu creio de todo o meu coração na obra redentora que Ele fez por mim na cruz do Calvário. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu sei que em Jesus eu tenho vida abundante, porque Ele me garantiu a vida eterna. Deus não quer que você tenha mais um sentimento de culpa ou de solidão. Colossenses capítulo 1, verso 27, diz que o mistério da glória de Deus é Cristo em nós. Se Cristo está em nós, a gente não vive mais sozinho. Se Cristo está em nós, não há solidão. Se Cristo está em nós, nós não vivemos mais o tempo todo dizendo: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, porque Cristo veio morar em nós. Meus irmãos, a mulher demonstrou da forma que ela podia a gratidão da sua alma. E Jesus te convida hoje a fazer o mesmo. Demonstre a Jesus a sua gratidão, porque Ele perdoou todos os teus pecados. Ele derramou o seu sangue, não só pelos meus, não só pelos da igreja, mas pelos pecados de
todo mundo. E a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todo mundo. Então o sangue foi derramado por todos, a graça é disponível a todos, e aí vem o convite. O sangue está aí, a graça está aí. Se você quiser, você pode entrar nesta graça, pela fé em Jesus Cristo. Esta é a pregação do Evangelho. Arrependa-se do seu pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Deus deseja que você seja amplamente feliz, e você é feliz na medida em que você olha para a sua própria vida e diz: não tenho mais nada a pagar, Jesus pagou por mim. É a palavra de Deus em nome do Senhor. Fiquem em pés, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração e ore a Deus. Aproveite este momento para adorar ao Senhor. Não se preocupe com holofotes ou alguém olhando para você. Adore a Deus. Não se preocupe com fariseus que rotulam. Adore a Deus em espírito e em verdade. Busque ao Senhor, agradeça ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e o mais o Senhor vai fazer. Agradeça ao Senhor, manifeste gratidão. A Bíblia diz: toma posse da vida eterna. E você pode tomar posse da vida eterna entregando a sua vida a Jesus Cristo. Ele lavou os meus pecados. Aleluia, 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 aleluia. Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo.
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele fomos sarados.